Olá, estamos de volta com o Senado agora. Políticos poderão declarar a candidatura antes mesmo das prévias partidárias e institutos de pesquisas eleitorais terão que escolher ou trabalham para candidatos ou para órgãos de imprensa. Essas foram as propostas da reforma política aprovadas pelo plenário nesta quinta-feira. O primeiro projeto muda as regras das pesquisas eleitorais. Em ano de campanha, os órgãos de imprensa ficam proibidos de contratar institutos que prestem serviços a candidatos, partidos políticos e órgãos públicos. O instituto de pesquisa vai ter que escolher, no âmbito da eleição, se ele trabalha para órgãos de comunicação ou se ele trabalha para governos ou partidos políticos, porque é incompatível, no mesma área. Por exemplo, uma eleição de governador. Você não pode ter um instituto de pesquisa fazendo uma pesquisa e publicando um resultado como se fosse para uma rede de televisão no Estado e, ao mesmo tempo, esse instituto de pesquisa é contratado por um grande partido político ou pelo governo do Estado ou pela prefeitura da capital. A segunda proposta aprovada autoriza os políticos a se declararem candidatos antes mesmo das prévias partidárias. Hoje isso é proibido, mas tem uma exceção. Profissionais de imprensa não podem usar os programas de rádio ou TV para divulgar candidaturas. O radialista ou o apresentador de televisão, em uma entrevista normal ou numa reunião, ele vai poder dizer que é candidato, como os outros poderão dizer também. Ele só não vai poder dizer no exercício da profissão dele, no programa dele lá, que ele está sendo remunerado, porque isso desequilibra. A reforma política volta à pauta depois do recesso parlamentar. Os senadores vão esperar que a Câmara conclua a votação de uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto, antes de votar novas matérias no plenário. Mais uma vez, nossos cumprimentos ao Senado Federal pelas importantíssimas decisões. Eu queria só comunicar à Casa que os trabalhos dessa comissão continuam. E também ficou para depois do recesso a votação do projeto que prevê a repatriação de bens que brasileiros mantêm em outros países. Os senadores chegaram a aprovar um requerimento de urgência, mas por falta de consenso, eles não chegaram a analisar o mérito da proposta. De acordo com o texto, pessoas físicas ou empresas que queiram declarar recursos em outros países precisam pagar multa e imposto de renda, equivalente a 35% do valor do bem. A expectativa do governo é arrecadar 150 bilhões de reais com a medida. Durante a ordem do dia, o presidente do Senado anunciou a suspensão das sessões deliberativas do Senado Federal entre os dias 20 e 31 de julho. O baixo desenvolvimento socioeconômico da Amazônia e a grande extensão do território são algumas das dificuldades que o Exército enfrenta para controlar as fronteiras da região. Temas debatidos em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, que teve a presença do comandante do Exército, General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. O país tem quase 17 mil quilômetros de fronteira, 11 mil sob o comando militar da Amazônia. Grande parte dessa extensão abrange rios e lagoas, além de áreas de proteção ambiental e terras indígenas, onde não é permitido construir estradas ou postos de controle. Para aumentar a fiscalização, foi lançado em 2011 um sistema de monitoramento que envolve radares, aparatos de comunicação e veículos aéreos não tripulados. O CISFRON ainda está sendo implementado. Ele tanto serve para vigiar o nosso território quanto o território vizinho. Então, os países vizinhos estão nos procurando e ele será uma excelente ferramenta de integração. Segundo o comandante do Exército, o principal desafio é combater o narcotráfico. O Brasil faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo: Bolívia, Colômbia e Peru. Números da Polícia Federal apontam que 80% da criminalidade nos grandes centros está ligada ao comércio de drogas. O Brasil não é produtor ainda de cocaína, e depois eu vou voltar a comentar esse ainda, mas é corredor de passagem e é o segundo maior consumidor de coca do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A grande parte da entrada de drogas no país se dá pelos rios e pelo céu, e não pelas rodovias. Eu acho um absurdo que até hoje a nossa segurança aérea, proteção aérea, não consegue ainda
impedir que aeronaves bolivianas ou de outros países possam adentrar em pistas clandestinas do Brasil e trazendo droga. Já o senador Jorge Viana chamou a atenção para a entrada ilegal de armas e de imigrantes. De 2010 para cá, no meu estado, só um número atualizado para os colegas. Passaram, até o mês passado, 39.877 pessoas que chegaram ilegalmente na fronteira e entraram no nosso país. 35.968 haitianos, 3.494 senegaleses e da República Dominicana 349. Isso é um assunto novo, grave, sério. Outros senadores insistiram na necessidade de mais recursos para a segurança das fronteiras. Uma das sugestões foi aproveitar o aumento de arrecadação do governo com a possível repatriação do dinheiro que brasileiros mantêm no exterior, como prevê o projeto do senador Randolfo Rodrigues. Uma emenda para a gente apresentar a esse projeto, que além do que ali está previsto, que é dar cobertura aos estados, também nós pudéssemos aqui vincular recursos, e aí ou direto para o CISFRON, ou deixando em aberto para as fronteiras do Brasil, como forma da gente articular. O governo brasileiro pretende arrecadar muitos bilhões. O CISFRON seria uma bela destinação de pelo menos uma parcela desses recursos, não é? Uma parcela importante. Com isso, daria uma grande alavancada, não teríamos que esperar até 2035 para completar a implantação. O plenário do Senado confirmou a indicação do diplomata Rodrigo Baena para o cargo de embaixador do Brasil em Moçambique e Suazilândia. Os senadores também aprovaram 6 acordos bilaterais feitos pelo governo brasileiro com outros países. Em 2012, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A Comissão de Agricultura realizou uma audiência pública para discutir os resultados deste trabalho e formas de aperfeiçoar a política governamental. O senador Donizete Nogueira, autor do requerimento que pediu audiência pública, apresentou no início da reunião algumas sugestões contidas no documento do TCU. Fortalecer as atividades de supervisão dos fiscais, inclusive mediante a padronização de procedimentos e monitoramento e de fiscalização de contratos. O representante do TCU apontou falhas no sistema de informação que atende ao programa do governo. Os extensionistas precisavam entrar com dados nesses sistemas para obter o repasse de recursos, por exemplo, e às vezes tinham que fazer isso de madrugada, porque não conseguiam entrar no sistema durante o dia. Os sistemas não eram integrados, eles não permitiam fazer cruzamento de dados, emitir relatórios. Depois, os representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA apresentaram as ações dos órgãos governamentais para melhorar o programa. Com o relatório final, foi apresentado um plano de ação ao TCU. Esse plano de ação já está na sua 4ª versão e nós já estamos preparando uma 5ª versão do nosso relatório, que demonstram a evolução das nossas ações no sentido de atender as recomendações do TCU. Os senadores cobraram uma presença mais efetiva dos técnicos junto aos produtores rurais da agricultura familiar. A extensão rural que eu conheço, ela teria um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo e um assistente social ou uma extensionista, que é o mínimo que tem que ter um programa desse para cada família. É claro que o engenheiro agrônomo talvez não estivesse lá no dia a dia, mas o técnico agrícola e a extensionista rural teria que estar no dia a dia. Foi instalada nesta quinta-feira a Comissão de Consolidação da Legislação Federal. O colegiado vai trabalhar na regulamentação de artigos da Constituição. 6 deputados e 6 senadores fazem parte do grupo que tem um prazo de 240 dias para concluir os trabalhos. A CPI do CARF, que investiga fraudes no conselho que julga recursos contra multas aplicadas pela Receita Federal, aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de informações de 9 suspeitos de participar do esquema. Os senadores já trabalham para mudar as regras de funcionamento do conselho. Os senadores aprovaram pedidos de quebra de sigilo de 9 suspeitos de participar do esquema de corrupção que fraudava os resultados de julgamentos do CARF. Entre os nomes na lista atual estão dirigentes da fábrica Mitsubishi e sócios dos escritórios Planeja Assessoria Empresarial de São Paulo e Atenas Assessoria Empresarial.
Os documentos analisados pelos membros da CPI mostram que grandes empresas da indústria automobilística, da área de comunicação, do setor bancário e escritórios de advocacia, integrantes do esquema, são responsáveis por um rombo que pode chegar a 19 bilhões de reais na arrecadação da Receita Federal. Advogados e empresários corrompiam conselheiros do CARF para conseguir anular ou reduzir o valor das multas. A CPI vai propor mudanças nas regras de funcionamento do CARF. Está claro que o CARF, da forma que está, não pode continuar. Todas as mudanças que foram operadas via Poder Executivo após a divulgação da Operação Zelotes são importantes, mas nós acreditamos que ainda insuficientes. Insuficientes porque elas não alteram a lei. Nós temos a convicção absoluta que a lei tem que ser mudada para a gente construir uma nova formatação para o contencioso tributário no nosso país. A menos de 40 dias do prazo para apresentação do relatório, a comissão que investiga a origem de cerca de 21 bilhões de dólares em contas de brasileiros na Suíça não recebeu os dados dos correntistas da agência do HSBC naquele país. As autoridades francesas não autorizaram o compartilhamento das informações que foram repassadas ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça brasileiros. A CPI do HSBC decidiu reconsiderar 7 pedidos de quebras de sigilos já aprovados anteriormente. Para a maioria dos senadores, os relatórios do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, por si sós, não justificam a providência, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reafirmado ser esse um direito constitucional da Comissão Parlamentar de Inquérito. Também por votação da maioria, os membros da comissão aprovaram a realização de uma teleconferência com Hervé Falciani, ex-funcionário do banco que vazou os dados de milhares de contas suspeitas, inclusive de brasileiros. Os sigilos bancários que nós quebramos aqui há 15 dias, eu só devo recebê-los, aliás, eu e qualquer um de Vossas Excelências, no princípio de agosto. Nós precisamos começar a pensar se vamos prorrogar ou não o prazo da CPI. O projeto de lei 298 de 2015, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, provocou um debate quanto aos rumos da comissão. A iniciativa trata da repatriação de recursos de brasileiros no estrangeiro. Eu gostaria que a nossa CPI discutisse um pouco isso, porque no momento em que nós assinamos, traga o dinheiro, aí do outro lado nós temos uma CPI que fala assim, eu vou pegar você, né? Eu quero sangue em cima de você. Então, parece incongruente esse negócio. Como o senhor proporia, então, separar o dinheiro sujo daqueles que apenas cometeram evasão de divisas e sonegação fiscal? Todas as minhas esperanças no trabalho, mais uma vez, do Ministério Público Federal, é quem nos resta, é a última raia para fazer isso, porque aqui na CPI já vi que não avança. Nós temos condições de prosseguir as investigações dos dados que nós temos, com esta cautela. No entanto, o projeto de lei que está colocado no plenário do Senado, que envolve a questão de anistia e do repatriamento, o que significa para nós? Significa que conclusões que a CPI deveria ter lá no final já está sendo adiantada no plenário do Senado. O uso de equipamentos de segurança e as medidas de proteção ao trabalhador foram discutidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, apresentou dados do Ministério do Trabalho que apontam o Brasil entre os países com mais alto índice de acidentes. São 6,53 mortes por 100 mil trabalhadores. Nos Estados Unidos, são apenas 3,2 acidentes por 100 mil trabalhadores. Muitas dessas ocorrências poderiam ser evitadas com ações preventivas. Segundo os participantes do seminário, o problema não é a falta de leis adequadas, mas a fiscalização das empresas. O mais culpado disso não é o trabalhador. É justamente o manuseio de equipamento e que não tem orientação pelo setor patronal e o governo, os órgãos fiscalizadores do governo, não estão envolvidos na fiscalização, senador.
A representante da CUT ressaltou que o empregador é responsável pela garantia das condições de segurança no local de trabalho, além de ser obrigado a fornecer o equipamento mais indicado e de forma gratuita. Conseguimos melhorar um pouco a situação, mas assim, ainda temos muitos problemas com o uso, né, do EPI. Não garante conforto algum e restringe muitas habilidades que os próprios trabalhadores têm na execução das suas tarefas, né? O equipamento de proteção individual ele só pode ser posto à venda com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho. Todo e qualquer tipo de EPI tem que ser ensaiado em laboratório, de acordo com normas técnicas de ensaio. Tem alguns tipos de EPI que os fabricantes têm que mandar para fora do país para ensaiar fora do país, porque nós não temos laboratórios aqui. Os participantes concordaram que o uso do equipamento de proteção individual não é suficiente para evitar acidentes. É preciso criar medidas de proteção coletiva que incluam todo o ambiente de trabalho e eliminem as condições de risco. O EPI não afasta o risco, mas as consequências do acidente. O que evita o acidente é uma adequada gestão de risco. Eu acho que as medidas coletivas, para evitar um ambiente favorável ao acidente é fundamental. Eu acho que é muito importante nós estarmos juntos discutindo essa questão e desmistificar um pouco aquela questão de que campanha de prevenção de acidentes do trabalho tem que ter a foto do trabalhador com capacete, como se ele fosse o único responsável a fazer a sua prevenção. O IPI não substitui o direito do trabalhador a receber os adicionais. Segundo, o IPI não resolve a questão de fundo dos acidentes do trabalho, mas é fundamental que se use. Reduzir a maioridade penal ou aumentar o tempo de internação dos adolescentes infratores. A punição aos jovens envolvidos em crimes ganhou força no Congresso. Duas propostas diferentes avançaram na Câmara e no Senado no mesmo mês em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos. Castelo do Piauí fica a 180 quilômetros da capital do estado, Teresina. Em maio, um crime cometido no município repercutiu em todo o país. 4 meninas entre 15 e 17 anos foram estupradas e jogadas de um penhasco. Uma delas morreu. Um adulto de 40 anos e 4 adolescentes são apontados como autores do crime. O adulto vai ser julgado. Os menores de idade foram condenados a 3 anos de internação. A punição dos jovens de Castelo do Piauí é a medida mais rigorosa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Senado aprovou e mandou para a Câmara dos Deputados uma proposta que aumenta a punição em casos como esse. Em vez de 3, até 10 anos de internação. Este menor de 18 anos, ele vai para uma ala específica no sistema socioeducativo, separado dos demais e com a obrigação de fazer o ensino fundamental, o ensino médio e ter uma profissão para não ser mais vítima das organizações criminosas. A nova punição valeria para crimes hediondos, exceto o tráfico de drogas, e no caso de homicídio doloso, quando há intenção de matar. A internação deve ser cumprida em estabelecimento específico para menores infratores ou em ala especial do próprio sistema socioeducativo. A proposta aumenta a punição para os adultos envolvidos em até 8 anos de prisão. No caso de crime hediondo, o juiz pode dobrar a sentença. Eu estou convencido que a questão do menor infrator tem 2 dimensões. Tem a dimensão da política social. Educação, assistência à família, psicologia, enfim, condições para a recuperação dos infratores. Mas tem também o outro lado, que é o lado de proteger a sociedade da violência. Nós temos o dever de fazer isso. Na Câmara dos Deputados, a proposta em debate é outra. Ela altera a Constituição para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos nos crimes mais graves, como o ocorrido no Piauí. Os jovens seriam separados dos presos com mais de 18 anos. A proposta aprovada pelos deputados em primeiro turno ainda precisa passar por mais uma votação antes de ir para o Senado. Os projetos foram criticados por profissionais do direito que participaram de uma audiência no Senado sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os equipamentos que o Estado fornece para o cumprimento, tanto no sistema carcerário
adulto, né, quanto no sistema socioeducativo, ele está muito aquém dos objetivos. Então, particularmente, eu entendo que a solução de uma alteração legislativa, ela desatrelada de qualquer compromisso orçamentário ou de política pública para efetivamente fazer com que se cumpra, ele não apresenta, será uma solução para o imaginário só do povo. Mas a maioria dos brasileiros quer mais rigor na punição aos adolescentes infratores. É o que aponta uma pesquisa do Data Senado divulgada nesta quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos. A pesquisa aponta que 98% dos brasileiros já ouviram falar no ECA, mas 69% dizem ter pouco conhecimento sobre os direitos previstos nele. 54% avaliam ainda que o Estatuto ajuda pouco na proteção de crianças e jovens. Isso mostra pra gente que, apesar de o ECA ser um nome conhecido, ainda é necessário fazer alguma campanha de divulgação, alguma campanha de explicação um pouco melhor sobre do que trata. Quando o assunto é maioridade penal, 85% são favoráveis ao tema. 42% defendem a redução de 18 para 16 anos, 24% para 14 anos e 19% para 12 anos de idade. Para 64% dos pesquisados, os menores infratores não são punidos. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos avalia que o apoio à redução da maioridade penal é consequência da falta de conhecimento sobre a lei. O que acontece com o Estatuto da Criança e Adolescente, no caso do adolescente em conflito com a lei, é que ele é mais rápido na definição da punição ao adolescente. Muito mais do que no adulto. O exemplo do Piauí é um exemplo clássico. Os adolescentes já estão internados. O adulto que estava junto com eles ainda não foi condenado, não foi julgado, né? Então, isso também merece uma reflexão. Eu diria, inclusive, que o sistema socioeducativo para adolescentes tem que ser referência para o sistema prisional de adultos, e não ao contrário. É preciso que a sociedade se aproprie desta legislação, que são os estatutos. Pode ser feito pela sociedade organizada, a União também que dê a sua parte, que os meios de comunicação, como televisão, e rádio e jornal, publiquem, comentem, mostrem a importância que é, por exemplo, agora os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pesquisa do Data Senado foi realizada por telefone entre 26 de maio e 9 de junho. Foram ouvidas 1.092 pessoas a partir dos 16 anos de idade em todas as regiões brasileiras. A margem de erro é de 3%. Essa edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.